aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura de sua coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque a alva já subiu. Porém ele disse: não te falou que subiu, o negócio ficou. Não te deixarei ir. Eu até perdi o lugar aqui, peraí. É o 26, né? Se me não abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Amém? Você pode se assentar adorando a Jesus. Não desista. Não desista do nosso tema. Eu quero combinar alguma coisa com você aqui antes da gente estar falando. Quem não desiste é porque sabe o motivo pelo qual está lutando, sabe o motivo pelo qual está seguindo, sabe para onde está indo, sabe onde quer chegar. Amém? Concorda comigo? Quem não desiste, ou seja, quem persevera, quem insiste, sabe onde quer chegar. Então é só isso que preciso que você saiba. A história de Jacó, e aqui nós vamos resumir, é uma história bem interessante. A Bíblia diz que Jacó, já no ventre de sua mãe, ele lutava com o seu irmão. E depois nós vamos ver o escritor de Gênesis, Moisés, relatando que quando seu irmão nasce, Esaú, Jacó vem agarrado no calcanhar do seu irmão. Ou seja, ele lutava antes de nascer e nasceu lutando. Nasceu lutando. Foi gerado em luta. E o seu nome é dado justamente porque ele veio segurando o calcanhar do seu irmão Jacó. Para alguns, suplantador, aquele que luta segurando o calcanhar, aquele que luta com extrema força. E a vida de Jacó tem alguns fatos interessantes que vão mostrar a personalidade e o caráter de Jacó. Jacó e Esaú crescem. Esaú com um perfil mais brabo, era o rústico, caçava, trazia o alimento para casa. O seu pai
o tinha como preferido, porque ele era o primogênito, isso era cultural, não adiantava, e por causa do perfil também, isso agradava o seu pai. Jacó, mais envolvido com as coisas administrativas, coisas do lar, cozinhava, tinha um afeto e uma preferência de sua mãe, mas ele entendia o valor da primogenitura. Os anos se passam e certa vez Jacó, ele compra do seu irmão o título de primogênito, mas foi algo acordado só entre ele e o irmão. No momento de necessidade, ele sagazmente prepara um alimento para o seu irmão que está faminto e fala: olha, está com fominha, tá? O irmão dele fala: eu preciso comer, senão eu vou morrer. Cuidado com a boca, tá? Jacó fala: eu tenho um negócio aqui para você, tem um negocinho aqui para te dar, mas o negócio é o seguinte: tu come e passa para mim a primogenitura. O irmão dele não devia ter nem levado isso muito a sério. Tá bom, então tá bom, tá feito. Então Jacó compra de seu irmão, num negócio que ficou meio furado depois. Mais à frente, no momento tenso da história de Jacó, Isaac, seu pai, estava para morrer. Cego, queria abençoar o seu filho mais velho, Esaú. Jacó compra de Esaú a primogenitura, mas para o seu pai isso não valia. Ele manda chamar Esaú, pede para que fizesse o seguinte: caçasse e trouxesse um guisado, um ensopado, para que ele pudesse comer a caça e depois abençoasse a Esaú. Rebeca, mãe de Jacó, astutamente colocou o predileto na fila do negócio. Jacó faz o seguinte: deu todas as instruções para que Jacó pudesse suplantar agora de fato a primogenitura de Esaú. E o fato interessante é que Jacó meio que se veste de Esaú e se coloca no lugar do irmão. O pai vai ministrar a bênção e fala: chega aqui. Jacó chega, tem o pelo, parece Esaú, o pai cego, mas a voz é de Jacó. Quem é você? Jacó responde: eu sou Esaú, meu pai. Isaac fala: chega mais perto aqui para me dar um beijo. Jacó chega perto e, pelo cheiro das roupas de Esaú, Isaac é enganado e ministra a bênção sobre a vida de Jacó. Esaú chega logo depois com o guisado. Aqui, pai, preparei, estou pronto para ser abençoado. Meu filho, quem é que estava aqui? Não era você? Não era. Não. Acontece que eu já liberei a tua bênção sobre a vida de Jacó. Mas como assim, pai? Não sobrou nada para mim, meu filho? Agora a bênção está sobre a vida dele. Tu vai ter que servi-lo. E Esaú fala: eu vou só esperar o meu pai morrer, porque no dia que ele morrer, eu vou matar Jacó.
No meio disso tudo, dessa trama, Jacó foge, é orientado e foge. Vai para Padã Arã. Lá, ele passa muita coisa. É enganado pelo sogro. Trabalha 14 anos que deveriam ser só 7. Depois ainda é roubado. O salário dele é reajustado para baixo 10 vezes. No final das contas, ele recebe uma orientação de Deus. Passados os anos, ele recebe uma orientação de Deus. E a orientação é: volta para a terra do teu pai. Volta para a terra prometida. Ele resolve juntar tudo e ir embora escondido de Labão, seu sogro, que o enganara durante todos esses anos. Foge. O sogro sabe que ele foge, toma conhecimento, alguns dias depois, e vai atrás. Quando chega para tirar satisfação, Jacó já tinha feito uma oração, e o coração do homem já chegou abrandado. Ele contesta que tenha sido roubado, porque Raquel, a mulher de Jacó, rouba os ídolos dele. Ele procura, vasculha tudo e não acha nada. Depois ele faz um acerto, um pacto com Jacó. Só que, olha como é que estou tentando caminhar o mais rápido possível aqui para a gente poder resumir. Só que Jacó ainda precisava resolver uma coisa antes de voltar para casa. E era justamente o problema dele com o seu irmão. E no meio disso tudo, é nesse contexto que entra o capítulo de número 32. Jacó está retornando à terra prometida. Mas ele está com medo de Isaac. Perdão, ele está com medo de Esaú. Ele manda um mensageiro para saber como é que está a situação. O mensageiro vem trazendo a notícia. Meu senhor, o negócio é o seguinte: Esaú está vindo atrás de você e com ele 400 homens. Jacó pensa assim: bom, o passado me assombra e o futuro me amedronta. O que eu vou fazer? Ele arma tudo, passa a família para o outro lado do Val de Jaboque, passa os bens e está sozinho. Passa uma noite sozinho. A narrativa, ela é engraçada, por assim dizer, porque, olha só comigo, o versículo de número 24. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele o varão, até que a alva subia. De repente, a narrativa da luta é essa praticamente. De como começou, não se fala. O que ele estava fazendo? Estava dormindo? Não. Diz que ele ficou só e lutava com ele o varão. Tem lutas que aparecem na nossa vida de repente, do nada. Não tem uma preparação, não tem nada. Ele está simplesmente com medo de avançar. Passa uma noite sozinho. E ele passa uma noite só. E a luta chega. A aprovação chega. O problema chega. O desafio chega. E ele está só. A família já mandou.
Os servos já tinham mandado adiante para tentar acalmar o coração de Esaú. Manda presente, manda tudo, mas ele fica só. Os bens ele manda passar. Ele não tem nada. Ele está sozinho. E diante da luta. Solidão nem sempre é abandono. Sempre que você se sentir só, olhe, procure Deus na situação, procure Deus na circunstância, porque solidão muitas vezes é preparação para o que vem à frente. É na solidão que Deus trata o teu e o meu coração sem distrações. Quando a luta aparece e ele está sozinho, ele não tem mais o que se distrair. Ele não tem mais o que se preocupar. É ali, ó, é cara a cara, só tem isso, eu preciso me envolver. Se você está se sentindo só, ninguém me vê, ninguém me compreende, ninguém entende o que eu estou passando, fica tranquilo, é Deus tirando as distrações do teu lado, para que você tenha o foco naquilo que precisa. Nesse momento, Deus, o anjo, o varão, uma teofania, nós consideramos assim, que é uma representação divina em forma de homem. Deus se apresenta a Jacó e arma com ele um combate, que é físico, mas também é espiritual. Muitas vezes a nossa luta parece só confronto, só luta, só prova. Mas é tratamento divino. É tratamento divino. Sabe por quê? Porque, pensa bem, quem é que pode lutar com Deus? Quem é que pode contender contra o Senhor dos Senhores? Quem é que pode medir força com aquele que faz a terra estrado de seus pés? Ninguém. Como Jacó luta? Como Jacó vence? Eu vejo o cuidado de Deus tratando com Jacó naquele lugar. A cena que eu consigo entender é um pai que luta com seu filho e deixa que seu filho vença, saia vitorioso, né? Um pai faz a luta com o filho, de que joga para cá, joga para lá, e no final o pai, perdi, dosando, vai lutando, perdi, matei. Por quê? Porque isso vai dando moral para Jacó. Jacó estava preocupado com quem enfrentaria na frente, mas Deus desce e fala assim: eu vou reanimar eu vou te dar um novo ânimo, eu vou melhorar o teu moral, vamos lutar. E Jacó era um homem forte, mas Deus faz uma coisa interessante. No meio da luta, Deus toca, só toca, na junção do osso da coxa de Jacó. E aquilo faz com que ele ficasse manco na hora, fosse deslocado com um toque. Jacó era forte, era estrategista, mas Deus fez com que ele mancasse. É como Deus estivesse dizendo: vamos continuar lutando,
Mas agora, imagina a dor que você me sentiu nessa hora. Mas agora, meu filho, não vai ser na tua força. Vamos continuar lutando, não vai ser mais na tua força. E aí, como é que tu faz? Ele, vamos lá. Vamos continuar lutando. Vai ser na dependência, não vai ser na autossuficiência. Porque agora seus recursos estão esgotados. Quantas e quantas vezes Deus recurso, aquilo que a gente achou que ia resolver o problema não resolve mais, aquilo que a gente achou que seria a ferramenta de resgate, de salvar, aí não vai mais adiantar, não vai mais dar jeito, porque Deus tocou, Deus tirou, Deus mexeu, Deus abalou a estrutura. Quantas e quantas vezes Deus faz isso para que possamos ser dependentes inteiramente dEle. Eu toquei na sua coxa, você consegue prosseguir? Eu tirei isso de você, você consegue avançar? Eu toquei nessa parte, você consegue lutar, você consegue insistir, você consegue não desistir? Vai ser com o que agora? Aí vem. Vai ser com o que, Jacó? Você lembra que no começo eu falei o seguinte com você: quem não desiste é porque sabe o que quer. Quem não desiste é porque sabe onde quer chegar. Quem não desiste sabe para onde está indo. Eu vou chegar. Bem, eu chego. Tocado, eu chego. Manco, eu chego. Enfermo, eu chego. Falido, eu chego. Caluniado, eu chego. Afrontado, eu chego. Desacreditado, eu chego. Porque eu sei onde eu quero chegar. A força está abalada, o corpo está prejudicado, mas a Bíblia diz que ainda assim ele agarra. E o anjo fala: cara, é o seguinte, daqui a pouco já vai chegar um outro dia. Eu não quero entrar muito nessa questão do outro dia, porque vou pincelar com vocês duas coisas. Alguns acreditam que era porque a face do Senhor não podia ser vista, e o Senhor iria se ausentar da presença dele quando era dia. E outros dizem que era porque ele precisava seguir, ele tinha Esaú vindo, então já era de manhã, ele fica a noite toda nesse embate. Irmão, já é dia, já vai clarear, então sossega aí, o que você quer? Aí ele fala assim: eu não te largo enquanto tu não me abençoares. Quando ele fala isso, por causa daquele toque, o simples toque que abalou toda a estrutura dele, ele já reconheceu, mesmo sem saber quem era, ele já reconheceu que quem estava lutando com ele era alguém maior, porque só abençoa quem está acima. Ele sente o toque e fala assim: eita, é maior do que eu, é mais poderoso do que eu, vou me agarrar, porque eu sei que ele pode me abençoar.
E como nós falamos no início, Jacó gostava de uma bênção, né? Mesmo que não fosse a dele. Ele gostava de uma bênção. E aí esse ponto é o ponto, para mim, no meu entendimento, é o clímax, é o ponto central dessa luta. Porque Deus fala assim para ele. Ok? Qual é o seu nome? Você acha que Deus não sabia quem era que estava ali? Você acha realmente que quem lutava com Jacó não sabia que era Jacó que estava ali? Não conhecia o nome dele? Essa pergunta não era uma pergunta para informação. Era uma pergunta para confissão. Porque quando ele fala assim, qual é o seu nome? Jacó precisa parar, pensar e refletir. Por quê? Quando o seu pai, lá atrás, perguntou, é Esaú que está aí? Ele falou, sou eu, Esaú. Ele ganha uma bênção com o nome do irmão. Mas agora o varão pergunta, qual é o seu nome? Fala para mim. Tu tem capacidade de dizer quem você é? E aí Jacó tem que assumir o BO. Ele tem que olhar para dentro dele e dizer, porque não é só o nome, é tudo que o nome carrega. Quando ele diz, eu sou Jacó, ele está dizendo, eu sou aquele que luta, que segura pelo calcanhar. Eu sou aquele que luta com força e vence. Eu sou aquele que engana. Eu sou o suplantador. Ele confessa quem ele é, pelo nome que ele é conhecido, pelo estigma que ele carrega. Para que ele alcançasse a vitória, ele precisava reconhecer quem era e confessar realmente. Eu sou Jacó. Se o próprio Deus desce aqui face a face com você e pergunta, qual é o seu nome? Qual seria a tua resposta nessa noite? Qual é o seu nome? Como você é conhecido? Qual o estigma que você carrega? Lá na tua parentela, qual é o nome que te dão? Quando você está sozinho, qual é o seu nome? Quando você está conversando no WhatsApp, qual é o seu nome? Quando você usa uma conta fake no Instagram, qual é o seu nome? Quando você passa batido no X, antigo Twitter, quando você passa batido lá, qual é o seu nome? A confissão de Jacó faz com que o nome e a trajetória dele fossem mudados. Reconhecer quem você é, quando está sozinho com Deus. Entender que tipo de mudança você precisa passar, faz com que a transformação chegue. Deus não transforma máscaras. Deus não transforma quem eu pareço ser. Deus transforma quem eu sou, onde ninguém vê. Deus transforma o que passa na minha mente, quando ninguém sabe. Não desistir de onde quer chegar, passa por isso. Não existe chegar onde Deus quer que nós cheguemos
sem que sejamos transformados e colocados à medida que o Senhor nos quer. A sua identidade em Cristo é muito mais importante do que o rótulo que as pessoas te dão. Vou seguindo. A luta chega ao fim. Deus abençoa Jacó. Mas tem uma coisa agora. Lembra aquele probleminha? Jacó carregou isso pro resto da vida. O manquejar dele foi permanente. Caras, meus irmãos, eu me empolguei para jovem, né? Meus irmãos, minhas irmãs, não existe luta com Deus que não te traga marcas. Não existe. Não existe. Em alguma coisa vai doer. Em algum ponto vai ser desconfortável. E a notícia é que você vai carregar isso para a vida toda. A diferença é que antes você podia dizer qualquer coisa, Jacó podia dizer qualquer coisa, que teve com Deus, teve com o anjo, lutou com o dragão, foi no inferno, podia falar qualquer coisa. Quando perguntasse, e aí, o que aconteceu? Não, venci e tudo mais. Agora ele pode dizer, eu lutei com Deus, prevaleci, estou vivo. É. Como é que tu prova isso? A marca. A marca. As feridas de hoje, meu irmão, as feridas da luta serão as cicatrizes que mostrarão o que Deus fez na tua vida. Mostra a cicatriz. Está aqui, ó, a experiência. Está aqui a marca. Está aqui o processo. Depois disso, Jacó teve com seu irmão Esaú. Mas aí já não mais na malandragem, não mais na esperteza. Quando ele encontra com seu irmão, o seu irmão lhe dá um abraço, ele dá um beijo. Ele estava sozinho. As lutas que ninguém vê te dão vitórias em lugar onde as pessoas veem. As noites que ninguém vê te dão vitória onde todo mundo vê. É aquela história, né? Quem vê flash não vê corre. Não tem um negócio desse? Hoje era do meu tempo, gente. Quem vê o que você está passando hoje não sabe o que você enfrentou durante a noite. Então, assim como Jacó não desistiu da luta, eu quero te incentivar nessa noite. Se a luta for longa, continue orando. Se Deus tocar em áreas sensíveis, não se revolte. Permaneça, avance, porque você vai chegar. Não desista, não desista, não cesse de orar, não desista de clamar, não desista de agarrar em Deus, porque aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoá-la até o dia de Jesus Cristo. Não desista, não desista, não desista, não desista.
eu encerro aqui. Mas antes de eu devolver aqui a oportunidade, eu quero saber se nessa noite tem alguém que entrou aqui pensando em parar. Parar. Projeto, plano, sonho, ministério, relacionamento. Eu quero saber se tem alguém aqui nessa noite que entrou pensando em parar. Fique de pé nessa noite, em nome de Jesus. Tem alguém entre nós que entrou pensando em parar? Não tenha vergonha. Eu quero orar por você nessa noite. Alguém que precisa de um gás, de um ânimo. Ninguém. Está todo mundo firme naquilo que está proposto? Mais uma vez. Às vezes você pode ter sentido um toque em alguma área da sua vida que afetou a tua caminhada. Há alguém aqui nessa noite que deseja receber da parte do Senhor um renovo, um fortalecimento para seguir na jornada? Ninguém? Amém. Que Deus possa te conservar dessa maneira então. Amém? Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia.